Alguma vez você já experimentou a sensação de ser sempre a opção secundária e nunca a prioridade na vida de alguém? É aquele sentimento constante de que as necessidades e desejos dos outros estão sempre acima dos seus, deixando-o questionando se realmente importa para eles. Neste vídeo, enfrentaremos diretamente essa situação. Não se trata apenas de buscar se sentir valorizado, mas de compreender a arte sutil de se tornar alguém irresistível, alguém que as pessoas naturalmente escolhem priorizar e valorizar. Não estamos falando em mudar sua essência, mas sim em aprimorar a pessoa incrível que você já é. Se alguma vez você se sentiu ignorado ou subestimado, este vídeo vai mudar as regras do jogo. Inscreva-se agora e prepare-se para uma jornada do anonimato para o inesquecível. Você está pronto? Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso e-book Guia Estoico Prático. Clique no link do primeiro comentário fixado para obtê-lo agora mesmo. Regra 1. A arte do mistério. Na jornada para se tornar alguém inesquecível, o primeiro passo é dominar a arte do mistério. Quando falamos de mistério, não estamos nos referindo a ser reservado ou a esconder sua verdadeira natureza. Trata-se de se revelar gradualmente como uma história que se desenrola capítulo a capítulo. Esse enfoque desperta a curiosidade e mantém as pessoas interessadas em aprender mais sobre você. Os filósofos estoicos entendiam o poder da moderação. Marco Aurélio, por exemplo, acreditava na virtude da temperança, em não revelar tudo de uma vez, mas em compartilhar pensamentos e ideias cuidadosamente e nos momentos certos. Isso não significa esconder sua verdadeira essência, mas dar às pessoas a oportunidade de compreender e apreciar a profundidade de sua personalidade ao longo do tempo. Sêneca, outro filósofo estoico, expressou que a verdadeira felicidade reside em desfrutar o presente sem depender ansiosamente do futuro. Isso se aplica à forma como nos revelamos aos outros e desfrutamos dos momentos presentes de interação, sem a necessidade de nos apressarmos e revelarmos tudo sobre nossos planos futuros, experiências passadas ou pensamentos mais profundos. Deixe essas coisas surgirem naturalmente à medida que seus relacionamentos crescem. A arte do mistério não consiste em criar uma pessoa falsa ou em ser intencionalmente esquivo. Trata-se de compreender que a história de sua vida é valiosa, e compartilhá-la deve ser feito com cuidado e consideração, como um narrador experiente. Deseja apresentar as camadas de seu personagem, experiências e crenças de uma maneira que convide os outros a quererem saber mais e fazer parte de sua narrativa. Esse enfoque na interação cria um magnetismo atraente. As pessoas se sentem naturalmente atraídas por aqueles que as intrigam e que deixam um pouco a imaginação, como a satisfação de ler um bom livro, ansioso para virar a página e descobrir o que vem a seguir. Ao praticar a arte do mistério, você se torna aquele livro cativante que deixa as pessoas ansiosas por cada novo capítulo em sua história. Regra 2. Mostre seu valor. A segunda regra para se tornar uma prioridade na vida dos outros é demonstrar o seu valor. Não se trata de se vangloriar ou fingir ser alguém que não é, mas sim de mostrar que você é único e importante, assim como todos os outros. Sua presença na vida de alguém é algo especial. Pense nisso desta forma. As coisas que estão facilmente disponíveis muitas vezes são subestimadas, mas aquelas que são raras e exigem esforço para obtê-las são valorizadas. Essa regra trata de demonstrar que você é um tesouro valioso, vivendo sua vida de uma maneira que mostre respeito e valor por si mesmo. Quando você faz isso, os outros começam a reconhecer e respeitar o seu valor também. Marco Aurélio, um sábio filósofo estoico, uma vez afirmou que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreender isso lhe dará força. Significa focar no que você pode controlar. Suas ações, suas crenças, suas forças. Quando você entende o seu próprio valor e não depende dos outros para validá-lo, naturalmente se torna mais atraente. Ele também nos ensinou sobre o valor do tempo e como ele reflete nossa autoestima. Ele afirmou que não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas sim que desperdiçamos muito ao escolher não gastar tempo com pessoas que não nos apreciam. Demonstre que o seu tempo é valioso, interagindo profundamente com aqueles que respeitam e valorizam o seu tempo e energia. Epíteto. Outro destacado filósofo estoico enfatizou a importância da autossuficiência.
Não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossas reações. No contexto das relações, isso significa não buscar a aprovação ou validação dos outros, mas encontrá-la dentro de si mesmo. Quando você é autossuficiente e confiante, é mais provável que as pessoas o vejam como alguém valioso. Na prática, esta regra trata de viver com dignidade, respeito próprio e confiança. Trata-se de saber o seu valor e não ter medo de demonstrá-lo de forma humilde, mas firme. Quando você se respeita, estabelece limites saudáveis e persegue seus próprios objetivos com determinação, naturalmente atrai o respeito e a atenção dos outros. Eles não o veem apenas como mais uma pessoa, mas como alguém importante e que vale a pena investir. Regra 3. Crie sua própria felicidade. A terceira regra para se tornar uma prioridade na vida dos outros é encontrar e criar a sua própria felicidade. Essa regra é fundamental, pois quando você é feliz por dentro, naturalmente se torna mais atraente para os outros. Não se trata de fingir ser feliz, mas sim de ser genuinamente feliz, de encontrar o que traz alegria à sua vida e persegui-lo. Marco Aurélio, um filósofo estoico, ensinou que a felicidade vem de dentro e que a qualidade dos seus pensamentos influencia a felicidade da sua vida. Isso significa que a sua alegria não depende dos outros. Começa com os seus próprios pensamentos e atitude perante a vida. Quando você se concentra em pensamentos positivos e encontra a felicidade nas suas próprias ações e conquistas, irradia confiança e satisfação, o que atrai as pessoas. Sêneca também enfatizou a importância de estar satisfeito consigo mesmo, acreditando que a verdadeira felicidade é gerada internamente e não depende de fatores externos. Segundo ele, a verdadeira felicidade está em desfrutar o presente sem ansiedade em relação ao futuro. Em termos práticos, isso significa viver o momento e apreciar as alegrias da vida à medida que elas vêm, em vez de buscar constantemente a felicidade nos outros. Epíteto, outro filósofo estoico, falou sobre a importância de se concentrar no que está sob o nosso controle. Ele aconselhou a não buscar o bem nas coisas, mas a encontrá-lo dentro de si mesmo. Regra 4. Seja valioso e permita que outros invistam em você. A quarta regra para se tornar uma prioridade na vida dos outros é entender o seu valor e permitir que os outros invistam seu tempo e esforço em você. Essa regra trata de reconhecer que você é valioso como um tesouro raro e único, não algo que pode ser obtido facilmente sem esforço. Esse conceito reflete os ensinamentos dos filósofos estoicos. Por exemplo, Epíteto, um renomado pensador estoico, disse: "De repente, nenhuma grande coisa é criada." Isso também se aplica a relacionamentos. Grandes conexões não se formam da noite para o dia. Elas exigem tempo, esforço e investimento mútuo. Quando você permite que outros invistam seu tempo e energia em você, eles começam a valorizá-lo mais, pois veem o seu valor e o que você traz para as suas vidas. Marco Aurélio também enfatizou a importância da autoestima e acreditava no valor da força interior e do respeito por si mesmo. Ele sugeriu que a própria percepção de si mesmo desempenha um papel crucial na forma como os outros o percebem e valorizam. De acordo com Marco Aurélio, é preciso muito pouco para fazer uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua forma de pensar. Quando você conhece o seu valor e projeta autoconfiança, é mais provável que os outros reconheçam e respeitem o seu valor. Os ensinamentos de Sêneca também se alinham com esta regra, pois ele defendia uma vida de satisfação pessoal e a importância de ser valioso para si mesmo em primeiro lugar. Ele afirmava que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade, o que significa que o medo de os outros não reconhecerem o seu valor muitas vezes é infundado. Quando você se concentra em ser valioso para si mesmo, os outros começam a ver e apreciar esse valor também. Na prática, esta regra implica em viver uma vida que reflita o seu valor, participar de atividades que aprimorem seus conhecimentos e habilidades, cuidar de si fisicamente e emocionalmente, e construir mentalmente uma vida da qual você se orgulhe e que outros queiram fazer parte. Lembre-se de que quando as pessoas investem seu tempo e esforço em você, uma conexão mais profunda é criada, tornando sua relação com eles mais significativa. Eles começam a ver você não apenas como mais uma pessoa em suas vidas, mas como alguém significativo e insubstituível. Em resumo, ser valioso e permitir que outros invistam em você
É reconhecer o seu valor e construir relacionamentos através do esforço mútuo e respeito. Este enfoque te torna uma prioridade na vida dos outros, não porque exija, mas porque eles realmente te valorizam e apreciam. A quinta regra: vive a tua própria vida. A quinta regra para te tornares uma prioridade na vida dos outros é focar em viver a tua própria vida ao máximo. Isso implica em aceitar a tua independência e perseguir os teus interesses e objetivos pessoais. Trata-se de criar uma vida plena para ti próprio, em vez de depender dos outros para a felicidade e sentido de propósito. Como o sábio imperador estoico Marco Aurélio afirmou: quem vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo. Esta citação captura maravilhosamente a essência desta regra. Viver em harmonia contigo mesmo significa reconhecer os teus próprios sonhos, paixões e metas. Quando estás satisfeito e realizado na tua própria vida, naturalmente tornas-te mais atraente para os outros. Eles veem-te como alguém autossuficiente e completo, o que os atrai para ti. Sêneca, outro filósofo estoico, também enfatizou a importância da autossatisfação e acreditava que a nossa felicidade não deveria depender apenas das nossas relações com os outros. Ele aconselhava que, se desejas ser amado, ames primeiro. Isso significa que, antes de buscar o amor e a validação dos outros, deves encontrar o amor e a satisfação dentro de ti mesmo. Ao fazê-lo, tornas-te alguém que não exige atenção, mas que a atrai naturalmente. Os mestres estoicos, como Epíteto, enfatizaram o que está sob o nosso controle: as nossas ações, atividades e respostas aos desafios da vida. Eles afirmaram que não nos perturba o que não acontece, mas sim os nossos pensamentos sobre o que acontece. No contexto de viver a tua própria vida, isso significa não permitir que a tua felicidade dependa demasiado de como os outros te tratam ou percebem. Em vez disso, trata-se de focar em construir uma vida que te traga alegria e satisfação. Viver a tua própria vida implica envolver-te em atividades que adoras, seja dedicando-te a um passatempo, avançando na tua carreira ou passando tempo com amigos e família que te encorajam. Trata-se de estabelecer metas pessoais e trabalhar para alcançá-las. Quando tens uma vida rica e plena, as pessoas naturalmente desejam fazer parte dela. Elas veem-te como alguém que acrescenta valor e alegria, não como alguém que constantemente precisa de apoio ou validação. Regra 6. Priorize as suas próprias necessidades. A sexta regra para se tornar uma prioridade na vida dos outros é priorizar primeiro as suas próprias necessidades. Esta regra enfatiza a importância do autocuidado e do respeito por si mesmo. Trata-se de compreender que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas uma necessidade. Quando você respeita e atende às suas próprias necessidades, projeta um senso de autoestima e valor que outros acham atraentes e que os atrai. Marco Aurélio, um notável filósofo estoico, falou sobre o poder do autocontrole e da força interior, dizendo que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Esta poderosa declaração destaca a importância de se concentrar em si mesmo e nas suas necessidades, lembrando-nos que, embora não possamos controlar como os outros nos tratam, podemos controlar como nos tratamos. Sêneca, outro filósofo estoico, enfatizou a importância da autossuficiência e independência, acreditando que a nossa felicidade deveria vir de dentro e não devemos depender muito dos outros para o nosso senso de valor ou satisfação. Ele ensinou que encontrar realização dentro de nós mesmos é fundamental para viver uma vida equilibrada e harmoniosa. Epíteto, outro pensador estoico, também contribuiu com valiosas ideias sobre este tema, acreditando na importância de nos concentrarmos no que está sob o nosso controle, nossas ações e respostas aos desafios da vida. No contexto de priorizar as suas próprias necessidades, isso significa assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade e bem-estar, em vez de esperar que os outros desempenhem esses papéis. Na prática, priorizar as suas próprias necessidades significa estabelecer limites nas suas relações e garantir que não coloque constantemente as necessidades dos outros à frente das suas próprias. Envolve dedicar tempo a si mesmo, seja para relaxar ou para crescimento pessoal, e tomar decisões que contribuam para a sua saúde e felicidade, mesmo que isso signifique, às vezes, dizer não aos outros. Regra 7. Valorize o seu tempo e presença.
A sétima regra para se tornar uma prioridade na vida dos outros é valorizar o seu tempo e presença. Isso implica compreender que a sua disponibilidade e atenção são valiosas e não devem ser dadas de ânimo leve. Trata-se de mostrar que você tem os seus próprios interesses e responsabilidades na vida, tornando o seu tempo e atenção presentes valiosos que escolhe compartilhar. Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, destacou a importância de valorizar o seu próprio tempo, dizendo: "Não haja como se tivesse 1000 anos de vida." Isso nos lembra que o nosso tempo é limitado e valioso, e devemos gastá-lo com sabedoria. Quando você é seletivo sobre como e com quem passa o seu tempo, comunica que a sua presença não deve ser dada como garantida. Sêneca também falou sobre o valor do tempo, afirmando que não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito. Isso reforça a ideia de que ser consciente de como você usa o seu tempo é crucial. Não estar sempre disponível mostra que você valoriza o seu próprio tempo, levando os outros a valorizá-lo também. Epíteto, outro pensador estoico, acreditava no princípio de se concentrar no que está sob o nosso controle. Ele aconselhava que devemos dedicar o nosso tempo a coisas que enriqueçam e melhorem as nossas vidas. No contexto de valorizar o seu tempo, isso significa participar de atividades que são significativas para você e compartilhar o seu tempo apenas com pessoas que o respeitam e apreciam. Valorizar o seu tempo na prática significa não dizer sempre sim a cada pedido ou convite, e sim criar o seu próprio horário e prioridades, tomando decisões deliberadas sobre como gasta o seu tempo. Envolve criar um equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros, garantindo que você não fique sempre em último lugar na sua própria lista de prioridades. Regra 8. Equilíbrio. Ao iniciar a comunicação, a 8ª regra para se tornar uma prioridade na vida dos outros se concentra no equilíbrio. Ao começar uma conversa, esta regra sugere que você não deve sempre ser o único a iniciar interações ou fazer planos. Às vezes, permitir que outros tomem a iniciativa demonstra que você valoriza o seu próprio tempo e interesses, oferecendo-lhes a oportunidade de mostrar que também valorizam e se interessam por você. Marco Aurélio, um sábio filósofo estoico, disse uma vez que a arte de viver é mais parecida com lutar do que com dançar. Esta citação é relevante aqui, pois sugere que a vida, incluindo os relacionamentos, requer esforço, adaptabilidade e não liderar sempre a ação. Na comunicação, isso significa dar um passo atrás ocasionalmente e permitir que a outra pessoa tome a iniciativa, criando um equilíbrio em que ambas as partes contribuam igualmente para o relacionamento. As lições de Sêneca também apoiam essa regra, focando na importância da autossuficiência e não depositar completamente a felicidade nas mãos dos outros. Não ser sempre o iniciador do contato demonstra que a sua felicidade e senso de valor não dependem inteiramente da outra pessoa. Este enfoque também dá à outra pessoa a oportunidade de sentir a sua falta e se aproximar de você, mostrando que valorizam a sua presença em suas vidas. Epíteto, outro pensador estoico, falou sobre o valor da autodisciplina e do controle em nossas ações. Ele disse: "Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos." Aplicando isso à nossa regra, sugere a importância de ouvir e dar espaço na comunicação, não preenchendo sempre o silêncio com as suas próprias palavras ou ações. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre falar e ouvir, iniciar e esperar. Na prática, esta regra implica ser consciente da frequência com que toma a iniciativa na comunicação. É bom iniciar o contato, mas também é crucial dar à outra pessoa a oportunidade de fazê-lo. Isso não significa fazer uma contagem ou jogar jogos, mas criar uma dinâmica saudável em que ambas as partes se sintam igualmente envolvidas na relação. Regra 9. Manter o equilíbrio emocional. A 9ª regra para se tornar uma prioridade na vida dos outros se concentra em manter um equilíbrio nos apegos emocionais. Ela defende uma abordagem saudável de como investimos emocionalmente em relacionamentos, incentivando-nos a não permitir que nossas emoções ditem completamente o curso de nossas interações, mas a gerenciá-las de uma maneira que promova o respeito próprio e mútuo nas relações. Marco Aurélio, um filósofo estoico reconhecido por sua sabedoria, ensinou a importância da moderação emocional e do pensamento racional. Ele expressou que a melhor vingança é ser diferente de quem cometeu a injustiça.
No contexto do equilíbrio emocional, isso implica não reagir impulsiva ou emocionalmente às situações, mas responder de maneira medida e reflexiva. Este enfoque ajuda a não se sentir emocionalmente sobrecarregado ou apegado muito rapidamente em relacionamentos. Sêneca, outro pensador estoico, destacou a importância de ter controle sobre as emoções, indicando que sofremos mais do que o necessário quando sofremos antes do necessário. Esta citação destaca a ideia de não permitir que a ansiedade ou respostas emocionais prematuras ditem nossas ações nas relações. Implica dar tempo para que as emoções se desenvolvam naturalmente sem sobrecarregá-las, com muito peso emocional prematuramente. Epíteto, outro pensador estoico, enfatizou a importância de controlar nossas reações, observando que o que importa não é o que acontece conosco, mas como reagimos. Aplicando isso ao equilíbrio emocional, sugere que, embora não possamos controlar como os outros se comportam em um relacionamento, podemos controlar o quanto permitimos que sejamos emocionalmente afetados. Isso não se trata de ser frio ou distante, mas de manter uma distância emocional saudável, enquanto medimos o investimento mútuo e o respeito na relação. Na prática, esta regra implica ser consciente da rapidez com que se envolve emocionalmente com alguém e permitir que o relacionamento se desenvolva a um ritmo saudável. Este enfoque não apenas o protege de possíveis angústias emocionais, mas também aumenta o seu atrativo, demonstrando que você é alguém que se valoriza e valoriza a qualidade emocional de seus relacionamentos. A 10ª regra para se tornar uma prioridade na vida dos outros é ter a coragem de se afastar de situações ou relacionamentos que não te respeitem nem te valorizem. Esta regra foca em reconhecer o teu próprio valor e não ter medo de dar um passo atrás quando uma relação não for benéfica para ti. É uma poderosa afirmação de respeito por ti mesmo, e um passo importante para garantir que os outros te tratem como uma prioridade. Marco Aurélio, um respeitado filósofo estoico, enfatiza a importância da força interior e do respeito por si mesmo. Ele disse que tens poder sobre a tua mente e que encontrarás força interior. Trata-se de compreender que nem sempre podes controlar como os outros te tratam, mas podes controlar a tua resposta. Sêneca também falou sobre o valor da autoestima e a importância de não se contentar com menos do que mereces. Ele expressou que a vida não é sobre o que é, mas sobre o quão boa é, o que importa. No contexto das relações, isso significa que a qualidade das conexões que tens é mais importante do que simplesmente ter alguém na tua vida por medo da solidão. Epicteto, outro filósofo estoico, acreditava na liberdade de escolha e na responsabilidade pessoal. Ele aconselhou que só é livre aquele que não tem escravidão. Essa liberdade inclui a capacidade de abandonar uma situação que não é respeitosa ou benéfica para ti. Ser educado nesse sentido significa compreender o teu valor e saber que mereces respeito e relacionamentos saudáveis. Esta regra é crucial porque demonstra aos outros e a ti mesmo que és alguém que deve ser valorizado e priorizado. É uma afirmação de que vales mais e não aceitarás menos. A regra número 11 é clara. As coisas mais valiosas raramente estão disponíveis em todos os lugares e o tempo todo da mesma maneira. Você também não deve estar sempre disponível para quem desejar. Seu tempo tem um grande valor e você deve se lembrar de que sua vida é importante. Imagine isso. Você não está esperando por alguém o tempo todo. Sua vida não gira apenas em torno deles. Você tem seu próprio mundo para desfrutar, e aqueles que têm a sorte de fazer parte dele devem entender isso. O equilíbrio é fundamental. Você não deve ser a pessoa que está sempre esperando por suas mensagens ou disponível o tempo todo. Deixe que eles vejam que seu tempo e atenção são valiosos. As pessoas naturalmente são atraídas por aqueles que têm seus próprios interesses e planos. Quando percebem que você não está esperando por eles o tempo todo, despertam sua curiosidade e começam a se perguntar o que você está fazendo e quem você realmente é. Mostrar a eles que você tem sua própria vida e coisas que lhe importam não significa ser difícil, mas sim demonstrar que você é alguém que valoriza seu tempo e autonomia. Se você não estiver sempre disponível, eles entenderão que seu tempo é valioso, e isso fará com que o respeitem ainda mais. Não se trata de ser difícil, mas de ser alguém que precisa ser valorizado. Lembre-se, não esteja sempre disponível. A regra número 12 é simples, mas poderosa. Não revele tudo sobre você num primeiro encontro.
Pessoas misteriosas têm um charme inegável. É como se tivessem capítulos ocultos no livro de suas vidas, e todos querem desvendar esse mistério. Imagine-se como um livro fascinante com alguns capítulos secretos, e as pessoas estão ansiosas para virar as páginas e descobrir a história que está lá. Aqui está como fazer isso. Não revele todos os seus segredos na primeira conversa. Em vez disso, compartilhe pedaços aos poucos, revelando suas camadas gradualmente, permitindo que os outros se perguntem sobre seus pensamentos, sonhos e experiências. O mistério desperta a curiosidade e a atração. Quando as pessoas não podem prever todos os seus movimentos, elas se envolverão mais em conhecê-lo. Você é como um quebra-cabeça que eles estão ansiosos para resolver. Lembre-se de que você não está aqui para ser um livro aberto com todos os detalhes à vista. Você é uma pessoa complexa e intrigante com profundidades a serem exploradas. Mantendo um certo mistério, você fará com que os outros queiram tê-lo mais presente em suas vidas. A regra número 13. Se trata de permitir que eles invistam em você, mas tomando o controle do jogo. Faça-os enxergar o seu verdadeiro valor. Visualize isso. Você é uma joia de valor incalculável que eles querem possuir e estão dispostos a fazer o que for preciso para tê-lo em suas vidas. Você não é apenas um interesse passageiro. Você é um compromisso que vale a pena. As pessoas tendem a valorizar o que trabalharam para obter. Quando investem emocionalmente em você e dedicam seu tempo, tornam-se mais comprometidas. Eles vão vê-lo como alguém verdadeiramente especial e não vão dar você de graça. Lembre-se de que você não está aqui para implorar por atenção ou afeto. Você está aqui para mostrar que é uma valiosa adição às suas vidas e que eles precisam conquistar o privilégio de tê-lo por perto. Dê-lhes espaço para que possam investir seu tempo, emoção e energia em conquistar você, pois a sua presença é um ativo que eles não podem se dar ao luxo de perder. A regra número 14 é essencial. Priorize suas necessidades e seu bem-estar, especialmente em qualquer relacionamento. É fundamental se defender e não se colocar em uma posição em que você não seja valorizado, nem tratado como merece. Imagine isso. Você já conhece o seu próprio valor e se recusa a aceitar qualquer coisa menos do que isso. Você não está disposto a comprometer a sua felicidade e autoestima por alguém que não o trata com o cuidado e a consideração que você merece. É assim que você implementa. A regra 15 enfatiza a importância de priorizar suas próprias necessidades e felicidade. Você compreende que em qualquer relacionamento saudável, seja ele romântico ou platônico, a base é o respeito mútuo e a consideração. Você não aceita menos do que isso. Colocar suas necessidades em primeiro lugar não é egoísta. É uma questão de respeito próprio. Trata-se de manter sua dignidade e bem-estar emocional. Você deixa claro que não aceitará ser tratado como uma segunda opção ou uma reflexão tardia. Priorizar suas próprias necessidades é uma poderosa mensagem de que não permitirá que ninguém ignore seus sentimentos ou mina sua autoestima. Você é igual em qualquer relacionamento, e seus sentimentos e necessidades são importantes. Lembre-se de que você não está aqui para ser um capacho ou buscar validação dos outros. Você está aqui para construir relacionamentos saudáveis e respeitosos, baseados em um forte respeito por si mesmo. Quando você se defende, torna-se uma pessoa ainda mais atraente e convincente, uma presença que se destaca na vida de qualquer pessoa. Espero que estas informações te ajudem a entender como te tornares uma prioridade na vida dos outros e a valorizar-te nas tuas relações. Lembra-te de que o teu valor não é definido pelos outros, mas sim pela força e graça com que mantens os teus valores e te respeitas a ti mesmo. Estou ansioso para ouvir suas histórias de triunfo. Portanto, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe um comentário abaixo. Compartilhe sua jornada, suas vitórias e até suas lutas. Se ficar sem palavras, simplesmente escreva "Legado Estoico" para mostrar que você superou nossa sessão. Sua interação alimenta esta comunidade, nos guiando em direção à sabedoria, compreensão e, acima de tudo, a arte de transformar cada desafio em uma oportunidade.